Então, hoje é um dia depois do Natal, para nós aqui do Ocidente, né? Uma data em que a paz, em que a fraternidade, a justiça social, a irmandade, tudo isso deve prevalecer sobre as atrocidades da alma humana. E tem um canto do planeta que comemoram também o Natal, não a maioria da população, que vive exatamente o contrário, vive sangue, vive ódio, vive extermínio, vive vaidade, vive soberba. Vários cantos do planeta, mas vou destacar um pontualmente. Faz referência à aula anterior que nós tivemos, que é a região de Gaza. Bem, antes de eu entrar nesse assunto, eu sou um senhor, eu sou um profissional, eu sou um professor, e eu me acostumei, eu me habituei a transmitir informação. Os meus patrões, todo dia, dizem que eu vivo sempre no limite, que eu vivo sempre uma tensão constante. Talvez eles tenham razão, e é possível que tenham razão, provável que tenham razão. Mas eu vivo bem menos no limite do que eu gostaria. Eu sei até onde eu posso ir. Eu não estou aqui para julgar A ou B. Alguém diz assim, quer saber a minha vida hoje? Pergunta para a minha história. Pergunta para quem conhece um pouco da minha história. Um amigo meu uma vez me disse uma frase que eu nunca esqueço. Miguel Cubia, do nome do cara. Miguel Zuanazzi, tem um outro Miguel Cubia. Miguel Zuanazzi, professor de história. Migão. Ele disse assim, mal. Olha a frase do cara. Mal. Não tem presente sem o passado. Até eu sei, né? Que não há presente sem o passado. Mas ele falou mais. Agora sim vem a frase do cara. Jornalistas escrevem a notícia. Historiadores, quem estuda geopolítica, escrevem a história. E o povo faz a história. Então, há muita manchete carregada de verdade. Há muita narrativa que é fabricada para nos convencer de que A ou B tem razão. Eu vou tentar transitar. Lembram que a gente falou sobre a formação do Estado de Israel? Nós falamos muito sobre Gaza, a importância de Gaza para os palestinos, o que restou de Gaza lá de 47. Nós falamos sobre clima em Gaza, relevo em Gaza, nós falamos sobre a questão do recurso hídrico, falamos sobre o PIB, falamos sobre a população jovem de Gaza, o grande crescimento demográfico, a densidade demográfica absurda, 5.700 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo isso nós falamos. E nós narramos alguns conflitos grotescos, de forma grotesca, na verdade, nós narramos. Porque aqui, moçada, o objetivo é qualificá-los para a prova do Enem, para outros vestibulares, quem sabe, principalmente o Enem. Então, o que pode contribuir para o meu jovem, para o meu aluno, para o meu ouvinte, para o meu, né? Meu seguidor, a palavra em moda. Não se alguém me seguisse, seguir vai dar errado, véio. Não me segue, tá? Mas pega as informações que a gente larga na nossa plataforma, no nosso YouTube, mesmo no nosso Instagram. Tá bem? Bem, antes de tudo, vamos falar algo que você já sabe, a gente já conversou em outros momentos. Evita fabricar herói em geopolítica. Evita brincar de mocinho e bandido. Evita o maniqueísmo. Esse é certo, esse é errado. Esse é certo, esse é errado. Procurar trabalhar conceitos como extermínio étnico, como desterritorialização. Tem um povo que está sendo desterritorializado no seu território. Procura buscar conflitos como conceitos como terrorismo, inclusive terrorismo de Estado. São dois lados em conflito. Não tem mocinho, não tem bandido. Tem interesses territoriais, principalmente, de manutenção de culturas, de religiões.
De um lado, um grupo que governa Gaza desde 2006, 2007 começa com políticas autoritárias, é verdade. Um grupo que, de certa forma, vai descender lá dos anos 20, da famosa Irmandade Muçulmana, que é criada no Egito. Um grupo que, num determinado momento, vai criar posturas que o próprio nazismo desenvolveu. Eu estou te mostrando que não existe mocinho, não existe bandido. Com a milícia, com lutas. Eles não são fascistas, eles têm práticas fascistas do Hamas. Mas os palestinos que vivem na Palestina, os árabes que vivem na Palestina, árabe é uma etnia. Muçulmano é uma religião. Islamismo é uma religião. Tem árabes cristãos, tem árabes judeus e tem árabes, a maioria, islâmica. Então, o Hamas não representa um Estado, é um grupo ensandecido, é um grupo que parte para práticas. Ah, mas eles foram massacrados, os acordos de paz não foram respeitados. É um outro papo, é um outro papo. Estou dizendo quem é o Hamas e de onde vem. Criado em 86, 87, num contexto de intifada e que atua na faixa de Gaza. Por outro lado, nós temos um Estado, Israel. E todo Estado tem instituições, tem um parlamento, tem um primeiro-ministro, ou em alguns casos são presidentes, em alguns casos o presidente manda, em outros o primeiro-ministro divide. Enfim, deve ter instituições democráticas, tem seus princípios religiosos, existem instituições estatais. O Estado não tem víscera, o Estado tem que ter cérebro. O Estado tem que pensar. O Estado tem essa obrigação, tá? O Estado não pode só ouvir um determinado momento da história e levar aquilo adiante. O Estado tem que pensar até onde eu posso ir enquanto instituição, enquanto membro da ONU, e tudo que a ONU diz nos direitos humanos, as resoluções, enfim. Pois bem, moçada, esse conflito entre Israel e Hamas não é de hoje. Eu vou narrar para vocês rapidamente, só vai aparecer o título aqui na tela, de alguns desses conflitos, tá? O primeiro deles, que eu trago para vocês, não o primeiro, né? Acontece em 13 de janeiro de 2009, quando Israel bombardeia Gaza. Eu não estou discutindo o tópico, a razão, senão a gente não termina isso. Nesse conflito de 13 de janeiro de 2009, tu tem 1.400 mortes palestinos e 13 mortes israelenses. Um outro conflito chamado Pilar Defensivo, em que são 8 dias de conflito, 14 de novembro de 2012, e tu tem 170 mortes de palestinos e 8 israelenses. O terceiro conflito que eu trago, que é 8 de julho de 2014, 170, o nome é 8 de julho de 2014, Margem Protetora, em que Israel lança foguetes sobre Gaza. E o Hamas está em Gaza. 2.251 mortes palestinos, 74 israelenses. O quarto conflito, sendo muito sucinto, é no dia 10 de maio de 2021, Guardião dos Muros. Hamas lança foguete em solidariedade a centenas de palestinos mortos pela polícia israelense. Eu estou dando a versão oficial. 233 mortes palestinos, 12 israelenses. Dia 9 de maio de 2023, no mesmo ano da treta agora, escudo e flecha, 35 palestinos mortos, nenhum israelense. E no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas bombardeia Israel. É verdade. A iniciativa foi do Hamas. E o Hamas não representa o povo palestino. É como eu dizer que todo alemão que viveu na Alemanha em 40 é o Hitler. Ou todo alemão era, e a maioria sabemos que sim, era fascista. E concordava com a pena de morte, com os campos de concentração,
com gás, exterminava semelhantes. O Hamas bombardeia Israel. Israel, obviamente, vai devolver juros de correção monetária. Aí nós temos 20 mil mortos de palestinos até agora. Desses 20 mil mortos palestinos, 70% são mulheres e crianças. O lugar mais difícil de uma criança brincar ou viver é Gaza, nos dias atuais. 20 mil mortos palestinos, olha o gráfico. E olha quantos desses são crianças e mulheres. Mas nesses 20 mil mortos, tu tem 310 funcionários do setor de saúde mortos. É como tu matar alguém que nos defendia da pandemia. 35 mortos da Defesa Civil e 97 jornalistas morrem entre esses civis. Maluco o negócio, né, cara? 20 mil mortos do lado palestino. 52 mil pessoas feridas. O gráfico aqui está. Quantos morreram em Israel? 120. 13 anos do primeiro bombardeio. Eu não estou. Eu andei estudando 7 razões para o Hamas se indignar contra Israel e tomar uma iniciativa tipo a que tomaram. Eu não vou trazer nenhuma. Eu não quero discutir o momento, eu estou discutindo o passado, o pretérito. Estou tentando racionalizar sobre a ótica de quem domina o Estado, membro da ONU. Portanto, não deve pensar com bile, com fígado, sabe, com sentimento de raiva, de ódio. Tem que pensar, cara. Eu também quero trabalhar um mapinha aqui, que a gente, de certa forma, apresentou na outra aula, não com a riqueza de detalhes que eu vou apresentar agora. Bom, sabemos que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é um homem de extrema-direita, é um homem truculento, é um homem que pensa, sim, senhor, no extermínio da população palestina. Ele representa um Estado, ele é um autoritário, ele tem uma estrutura bélica e um Estado militarizado como poucos do mundo. Ele está colocando essa estrutura toda a serviço de extermínio de seus rivais, que não é de hoje, né? Bem, então eu estou mostrando o mapa de 1946, imediatamente 47. O que era a terra palestina antes da partilha na votação da ONU? E o que ficou definido em 47? Observem que boa parte do território que os palestinos consideravam que eram deles foi dividida. Eu falei em 45 e 55, 45 das terras ficam com os árabes, com os palestinos, mas eu estou corrigindo isso. É 43,5 a 56,5. Israel fica com um pedacinho um pouquinho maior. Em 49, no armistício, né, na Guerra da Independência, após, são traçadas novas linhas. Você está olhando nesse mapa aí. Para ver que Gaza diminuiu de tamanho, a própria Cisjordânia. E um pedacinho ao norte, que era para ser árabe, não será mais. Então, na Guerra da Independência e no acordo logo após, são 5 países que lutam contra Israel, aumenta o território do Estado de Israel. Em 67, olhamos no encontro passado, a famosa Guerra dos 6 Dias, em que Israel ocupa Península do Sinai, olha o mapa, faixa de Gaza, Cisjordânia e as colinas de Golã. Devolve Sinai entre 79 e 82 no acordo de Camp David. Mas ele deposita colonos judeus aos milhares em Gaza e na Cisjordânia. Em 2005, Israel retira os colonos judeus em Gaza. Alguns, outros lá ficam. E aí tu tem o mapinha de hoje. Olha o que restou para a população árabe depois do expansionismo do Estado judeu. O Estado judeu se territorializa na região da Palestina. Os árabes são desterritorializados. Ano 2000, Israel,
O mapa, o desenho aparece aqui, o esquema. Resolve construir um muro na Cisjordânia com o argumento que quer se defender dos inimigos, dos terroristas árabes, ano 2000. Os árabes não aceitam. Isso vai para a ONU. A ONU vota terminantemente, majoritariamente, mas muito majoritariamente, contrário à construção do muro. Israel continua construindo o muro para isolar parte da Cisjordânia, e claro que esse muro vai roubar, vai se apropriar de áreas que eram para ser áreas para os árabes. Então, o muro vem lá de 2000. Eu não nego que Hamas tem atitudes fundamentalistas, tem atitudes pouco democráticas e também pouco sensíveis ao povo que vive na região do hoje Estado de Israel. Poderia argumentar o passado, poderia argumentar de que maneira Israel virou do tamanho que virou, mas não quero fazer isso aqui. Mas eu não posso negar também que um Estado pensa e está exterminando. Ah, mas bombardear hospital, creche. Mas, senhor, tinha fundamentalista, alguns chamam de terrorista, um túnel embaixo do hospital. Então, justifica eu largar uma bomba no hospital, matar centenas de hospitalizados, eu cortar a energia, sabendo que vai matar gente em hospital, em clínica de saúde e tal, porque ali eu tenho um inimigo lá embaixo. Como eu estava dizendo a vocês, nós comemoramos o Natal. Estou gravando essa aula às 8h10, dia 26 de dezembro de 2023. Nos abraçamos na nossa casa, trocamos presentinhos, o Pai não nos visita. Eu não sei, cara. Poderia chamar essa aula de insanidade. Poderia chamar essa aula de barbárie, porque não tem certo. Está todo mundo torto. O Estado de Israel, o Estado sanguinário, expansionista, imperialista e terrorista, sim, senhor, e o Hamas, que tem características muito parecidas. Onde é que está o certo? Não está. Claro que a história me ajuda a me posicionar, espero que você se posicione. Mas eu não vim aqui para buscar o certo, o mocinho bandido. Vim para narrar e dizer: onde está a ONU? Os organismos da ONU? Onde está o mundo civilizado do Ocidente, né? O mundo iluminado do Ocidente, o mundo democrático do Ocidente, vendo essas barbáries. Há poucos dias atrás era a Ucrânia, chamava atenção na grande mídia. Ah, mas vai cair o conflito de 2023 agora, senhor? Não. Vai cair 47. Vai cair 67. Vai cair o que a intifada. Vai cair o que é uma etnia, o que é uma religião, o que é Estado, o que não é, o que é NP. Vai cair que a Palestina é um Estado observador, como já caiu, mas não é um membro da ONU, só como Estado observador. Olha, mas não. Então, moçada, eu concluo aqui esse papo de Oriente Médio, eu custei a iniciar a gravar. Como passar para os meus jovens, meus alunos, para quem me ouve, para quem acredita na minha narrativa, como passar para os caras uma narrativa mais próximo das verdades, não da verdade, das verdades. E alguém falou, não lembro quem, que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E a primeira, eu tenho amigos judeus que querem a morte de Hamas, a morte dos palestinos, inclusive, aqueles árabes, sabe, os conceitos. Assim como eu conheço árabes que querem exterminar o Estado de Israel. Os dois estão errados. Vou deixar uma imagem com vocês agora no finalzinho. Primeiro, passou enquanto eu estou falando algumas imagens do Natal em Gaza, de escombros. Ninguém duvida que Israel tem muito mais poder do que o Hamas, que recebe apoio do Irã,
Quando eu estou gravando essa aula, eu estou dizendo a vocês que Israel bombardeou um cantinho do Irã, de onde saem armas, para Gaza. Não vi nenhuma divulgação na grande mídia sobre isso, mas deve estar pintando agora em seguida. Então, a coisa parece que ao invés de recrudescer, ela aumenta. Tentaram um acordo de paz, né, um cessar-fogo, parece que o Hamas desrespeitou, onde o número de mortos, estou mostrando o mapa, o gráfico de novo, estabiliza. Complicada a história, né, moçada? Complicada a vida. Mas a gente está aqui para entender e depois, quem sabe, poder intervir, poder participar, poder opinar e participar de organizações que não querem guerras no planeta. Um dia foi o Afeganistão, outro dia no Iraque, mas antes foi Vietnã, mas também em Cuba houve bombardeio não faz muito tempo, e assim nós vamos, brincando de homens fortes, né? Homens poderosos. Para quê, né, moçada? Tá bom? Então, estou deixando uma última imagem. Eu duvido disso, mas muita gente está me vendendo como verdadeiro, então vou deixar um ponto de interrogação nessa imagem. São empreiteiras, são incorporadoras, são empresas do setor imobiliário oferecendo regiões no sul de Gaza, regiões essas que devem abrigar resorts ou condomínios de bacana. Qual a verdade? Algumas verdades aí, tá bom? Valeu, nós. Tem mais uma aulinha na semana que vem sobre os BRICS. Se liguem que os BRICS aumentaram para 9 ou 10. Tem novos membros, Arábia Saudita, a Etiópia, o Irã. Se liga aí, Argentina. Vem uma aula a respeito, tá bom? Boas férias.